Olá, meus queridos, paz do Senhor, boa tarde, bom dia e também boa noite, ou talvez até uma boa madrugada para aqueles que não estão dormindo, mas sim trabalhando. Muito bem, queridos, estamos de volta, vamos tentar fazer uma sequência de gravação e hoje eu quero aqui explanar um pequenino detalhe dentro da parábola das 10 virgens, tá? A parábola das 10 virgens, eu não posso olhar para ela e focar nela como se ela estivesse falando só da última semana ou só de quem for viver a época do anticristo, do arrebatamento, essas coisas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a parábola das 10 virgens, né, Jesus está pegando pontos, entende? Dentro da história do povo de Deus. Inclusive tem um trecho que está no Antigo Testamento, né? Não está apenas no Novo Testamento. Então é importante você saber disso, tá? A parábola das 10 virgens está nos profetas, está em Provérbios, está lá no livro de Samuel, em Reis, em Crônicas, até no livro da Lei. Você vai encontrar vestígios falando dessas virgens, tá certo? Então tá bom, queridos. Então eu vou ler aqui o verso de número 10, verso 11 e o verso 12, tá? E a gente vai explanar esses três versos. Uma pequena parte, na verdade, tá? Diz assim, ó, 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, esse verso 10 aqui está dizendo que, saindo elas quem? As nécias, né? Tinha 10 virgens, 5 eram prudentes, e 5 eram loucas, ou nécias. Essas nécias, né? Quando houve o grito, quando alguém disse que o noivo está chegando, elas se levantaram assustadas. Olha, o noivo está vindo. Ah, mas vocês têm azeite, vocês têm poder, vocês têm unção, vocês têm óleo, vocês têm testemunho, vocês têm vida, vocês têm luz. Dá um pouco do azeite de vocês para nós, né? Vamos compartilhar a necessidade dos santos. Vamos compartilhar, porque está escrito que tem que compartilhar tudo. Só que o detalhe, né, nesse contexto da parábola, Jesus está enfatizando o quê? Qual é aquela pessoa que está vivendo em determinado tempo na Terra, ou uma era, e Deus está sempre dando chuva, dando poder, deixou a palavra escrita para nós, e Ele quer saber quem é que está lendo, quem é que está estudando, quem é que está meditando nessa palavra, né? Isto é, armazenando azeite, armazenando o poder, armazenando o conhecimento da palavra. Quando eu falo o conhecimento, não quer dizer que tem que armazenar escatologia ou coisas do tempo do fim. Tem muitas coisas que envolvem o conhecimento, não é só a escatologia. Você precisa entender isso, entende? Então você precisa adquirir conhecimento, entende? E quando você não adquire este conhecimento que Jesus está falando, né, você se torna uma nécia, porque você despreza a palavra, você despreza o conhecimento. Oséias, né, até um profeta interessante para falar disso, né? O meu povo está perecendo ou perece porque lhe falta o conhecimento, entende? Então Oséias não está dizendo que falta a escatologia, falta a teologia para o povo. Falta o povo não desprezar a palavra de Deus. Porque ela está em toda parte ela tem camadas de revelação e ela vai chegando, vai cada vez mais fundo, entende? À medida que você vai buscando, à medida que você vai meditando e lendo, você vai encontrando coisas interessantes na palavra. Então nem tudo é escatologia, nem tudo é coisas para falar do tempo do fim, mas sim de ter interesse com a palavra, ter interesse em saber da palavra, ouvir a palavra, entende? Praticar a palavra. Até para praticar a palavra você tem que conhecer. Como que você vai praticar uma coisa que você não sabe? Qual é o desígnio? Qual é o projeto? Qual foi a intenção de Deus em deixar uma palavra escrita para o ser humano cumprir? Entende? Então tem coisas que você precisa estudar para poder praticar. Não tem jeito de você praticar sem estudar. Vou praticar a palavra, né? Como o Tiago fala. Não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Eu posso ouvir, mesmo só ouvindo, eu não vou conseguir praticar. Eu vou precisar olhar mais a fundo na palavra para me ver como é que eu faço para poder praticar essa palavra. Então, quando eu faço isso, eu me torno prudente, entende? Eu sou uma pessoa prudente, porque eu estou o quê? Olhando as escrituras, no caso, o manual do fabricante, né? Para que aquilo que está projetado para o ser humano
não venha danificá-lo, não venha a fazer ele esmorecer ou até mesmo perecer, como Oséias fala, entende? Então é nesse sentido. Então essas nécias procuraram as outras que tinham armazenado conhecimento, armazenado palavra, luz, testemunho. Vamos compartilhar a necessidade dos santos. Não vai dar. As prudentes vão dizer, não vai dar. Vai ver quem vende, vai procurar, né? Aí se encaixa uma outra profecia do profeta Amós, do profeta Oséias também, mas o Amós muito mais. Que as pessoas vão procurar a palavra, mas não vão encontrar. Entende? E esse comprar o azeite é ir em busca da palavra. Isaías não fala? Busque o Senhor enquanto pode achar Ele. Clama a Ele enquanto Ele está perto. Porque vai chegar uma hora que Ele não vai mais estar perto. E não vai ser possível achar o Senhor por meio da palavra. Entende? Por isso as nécias vão procurar e não vão encontrar. Verso 11, né? Mais tarde chegaram as virgens nécias, né? Clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Né? Abre a porta, Senhor. Verso 12, mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Então veja só, esse mais tarde que as nécias chegaram, não pode ser, por exemplo, na hora do arrebatamento da igreja, quando Jesus estiver vindo, ou na sua segunda vinda gloriosa, por exemplo. Não tem como, porque se são nécias, elas não podem ressuscitar junto com a igreja. E nem depois, porque se elas ressuscitarem depois e dialogar com Jesus, significa que ímpios estão ressuscitando junto com a ressurreição dos santos. E para participar do tribunal de Cristo não tem jeito. Só vai participar do tribunal de Cristo quem já foi ressuscitado e o nome já está com certeza escrito no livro da vida. E essa pessoa certamente vai reinar de alguma forma com Cristo no milênio. Por isso vai ter o tribunal para se dar o galardão, entende? Para organizar como que vai ser feito esse governo no mundo. Mas nécias não podem ressuscitar na segunda vinda de Cristo, entende? Esse mais tarde é lá no trono branco, depois de 1000 anos. Porque, como eu falei anteriormente, se as nécias for comparada só a esse tempo nosso de escatologia, não cabe essa passagem, entende? Como que só vai ressuscitar nécias nesse tempo? Quer dizer que quem viveu há 100 anos atrás, não buscou palavra, não conheceu a palavra, né? Pereceu, como Oséias falou, porque não buscou conhecimento. Desprezou palavra. Como que essa pessoa vai ser julgada? Entende? Essa nécia que viveu 100 anos atrás. Ou a nécia que viveu 1000 anos antes de mim. Como que ela vai ressuscitar junto com a igreja na segunda vinda? Não pode. Ela só vai ressuscitar lá no trono branco, entende? Depois de 1000 anos. Porque tem que ressuscitar todas as nécias do Novo Testamento, mas também tem nécias no Antigo Testamento para serem ressuscitadas. Você percebe? Deus não tem nécias só no Novo Testamento. Tem nécias no Antigo Testamento também. E elas precisam ressuscitar para serem julgadas. Ou para conversar com Jesus. É só nesse momento, inclusive, que o ímpio vai poder dialogar com Jesus. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah? Não, Senhor, mas nós profetizou em seu nome, o Senhor veio naquela cidade, lembra? A gente profetizou, a gente expulsou o demônio. E Jesus vai falar abertamente, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Nécia, entende? Então todas as nécias vão ser ressuscitadas no juízo do trono branco. Não pode ser ressuscitada na segunda vinda de Cristo, entende? Solamente. Por isso que essa parábola não pode ser encaixada só para o tempo do fim. Ela abrange um tempo maior, entende? Ou melhor, não só essa parábola, mas todas as parábolas. Você tem que pegar um ponto lá no início, lá em Gênesis, e parar lá em Apocalipse, né? Para você fazer uma análise, né? Vamos dizer assim, mais profunda um pouco da parábola, né? Então, queridos, agora vamos tratar do ponto que eu quero explanar agora. Então, quando as nécias chegaram, a porta já tinha fechado. Significa que elas não entraram para as bodas, certo? As nécias não entraram. E quando é que a porta fechou? Quando as prudentes se encontraram com o noivo. Quando é que as prudentes se encontraram com o noivo? Então a gente não vai conseguir ver só aqui em Mateus 25, a gente não consegue ver. Por isso que a gente precisa de outros pontos da palavra para os outros pontos nos ajudarem a entender, né? Quando é que as prudentes se encontraram com o Senhor Deus, entende? Quando Amós fala lá no capítulo 5, né? Se eu não estiver enganado, né? Me desculpe aqui.
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus, né? Então Israel precisa se preparar para encontrar com o seu Deus, né? Alguém gritou antes delas acordarem, né? O noivo está vindo. Todo mundo se levantou, as nécias e as prudentes. Começaram a se preparar para encontrar com o noivo, né? Então você veja que está ligado com o Antigo Testamento, né? Entende? O povo que vai encontrar com Jesus para entrar com as bodas também viveu no Antigo Testamento. Não é só o Novo Testamento, quem vive no Novo Testamento, que vai entrar para as bodas, entende? Assim como tem nécias no Antigo Testamento, tem prudentes no Antigo Testamento também, que fazem parte desse povo que são prudentes. E que vão entrar para as bodas, né? Mas a pergunta é, se as nécias não entraram, significa que elas vão passar pela grande tribulação, certo? Elas vão passar. Se elas não entraram para as bodas, elas vão passar na grande tribulação, não tem jeito. O problema é que agora eu vou ler Daniel para você, né? O texto não pode entrar em choque e o texto não pode entrar em conflito, né? Jesus não pode entrar em conflito com Daniel, né? Daniel capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim, ó: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então tem uma galera guerreando contra o anticristo, ou o anticristo contra essa galera. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então veja só. Esse público aqui, que Daniel está profetizando, esse público aqui que o Senhor Deus está dando a entender por meio de Daniel, estão sofrendo na mão do anticristo. E vão sofrer até que o ancião de dias, que é Jesus na sua segunda vinda, vem e faz justiça a esses santos, e chega o tempo que esses mesmos santos vão possuir o reino. Uma pergunta agora eu faço para você. Por que lá na parábola das 10 virgens, né, as nécias não tiveram êxodo? Elas não foram justificadas, né? Jesus não fez justiça para aquelas nécias. Elas não entraram para as bodas. Mas o detalhe é que as nécias não vão possuir o reino. Mas aqui esse povo tá sofrendo na mão da besta. Vai vir Jesus, vai fazer justiça para esse povo. E aí vai entregar esse reino na mão desse povo. Então você percebe que Mateus 25 e Daniel 7 não está entrando em choque, né? Tá certo? Tá acontecendo um arrebatamento lá em Mateus 25, né? Na parábola das 10 virgens. Certamente está acontecendo um arrebatamento aqui nesse capítulo 7 de Daniel, porque vai possuir o reino. Tem que ressuscitar para possuir o reino, entende? Não tem de possuir o reino dormindo, morrendo. Tem que ressuscitar, entende? Para possuir o reino. E não pode possuir o reino só quem vai guerrear contra a besta, tá certo? Como eu disse anteriormente, existem pessoas lá atrás, desde o justo Abel até o último que morrer lá durante a grande tribulação de Apocalipse, que vai ser justificado e vai possuir o reino e vai reinar, entende? Então tem pessoas do Antigo Testamento e pessoas do Novo Testamento que vão reinar, vão possuir o reino. Ok. Agora um outro texto eu vou ler para vocês, que está lá em Apocalipse, né, para mim fechar aqui a explanação, né? Apocalipse 11, eu vou ler a partir do verso 15. Que vai dizer assim, ó: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve vozes no céu, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então Jesus só pode reinar a partir do toque da sétima trombeta, tá certo? Enquanto não tocar a sétima trombeta, os santos não podem reinar, né? O reino não pode ser inaugurado sem o toque da última trombeta, que é a sétima, tá certo? Verso 16: E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Verso 17: Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Uma frase importante. Lá no capítulo 1 e no capítulo 4 vai aparecer: Tu que eras, que és e que há de vir.
no início dos primeiros capítulos, Jesus ainda não veio. Tu é aquele que és, que eras e que há de vir. Mas aqui na sétima trombeta está dizendo, tu que eras e que és. Não tem mais há de que vir, porque agora ele já veio, já está, já passou a reinar. Percebe a conexão? Percebe que eu não posso ignorar nenhuma frasezinha, nenhuma letrazinha? Entende? Antes da sétima trombeta, tu és aquele que eras, tu és aquele que é, e tu és aqueles que há de vir ainda, porque não veio. Mas depois que tocou a sétima trombeta, tu és aquele que és, e tu és aquele que eras. Não mais há de vir, porque aquele já veio, e passaste a reinar. Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, e chegou, porém, o tempo da sua ira. Então a ira de Deus só pode vir depois da sétima trombeta. Antes da sétima trombeta não tem ira de Deus para ninguém. Entende? A ira de Deus só pode ser derramada depois da sétima trombeta, porque todos os santos têm que ser ressuscitados, entende? Desde o justo Abel até o último, entende? Ressuscitou todo mundo, agora eu vou cumprir a minha vingança. Deus não fala que a vingança é dele, agora eu vou cumprir a minha vingança através de vocês. Agora a minha ira vai ser derramada em cima de todos aqueles que perseguiram vocês, todos vocês que foram injustiçados, eu vou vingar através de vocês, vou dar poder, vou glorificar vocês, entende? E todo mundo junto vai se vingar da besta, todo mundo ressuscitado, entende? Percebe? Então por isso que a ira de Deus não vem antes da ressurreição dos santos, entende? Então, antes da ressurreição dos santos, tem a ira do diabo, a ira do anticristo em cima dos santos. Ele persegue os santos. Porque na metade da semana ele é expulso do céu, é jogado para a terra, e ele fica furioso porque ele tem pouco tempo para agir. E nessa fúria ele vai causar ira, ele vai causar dano na terra. Vai ficar muito irado. É essa ira que Paulo vai falar em Romanos 5. Nós, os santos, os cristãos, não estamos destinados para a ira do anticristo. A frase anticristo ele não fala ali, mas se você pegar o contexto da carta, você vai observar, você vai entender que ele está falando do anticristo. Nós não somos destinados para a ira do anticristo, né? Eu estou parafraseando aqui para você entender. Enfureceram-se as nações, chegou o tempo da sua ira e o tempo determinado de serem julgados os mortos, né? Tempo determinado não quer dizer que os mortos vão ser julgados a partir do momento que ele chega, mas chegou o tempo deles serem julgados, né? É nessa nova era, a partir do milênio inaugurado, em algum momento dentro deste milênio eles vão ser julgados, é nesse sentido, não imediatamente, entende? Porque na verdade os mortos são julgados no momento do toque da sétima trombeta, os santos, né? Quem ressuscita porque já foi julgado, entende? Já teve um julgamento, né? O nome já foi escrito no livro da vida, só vai ficar esperando agora o galardão, né? Tamanho que vai ser só o galardão, a sua recompensa segundo as suas obras, né? Mas no sentido de julgar os mortos, né? Porque ele já veio, aí implica o milênio todo, né? E para se dar galardão aos teus servos, os santos e os profetas, os santos e todos, tanto os pequeno e grande, aos que temem o seu nome, e também para destruíres aqueles que destroem a terra. Então percebe que esse texto de Apocalipse, né, está em linha com Daniel 7, não entra em choque com Mateus 25, né, se você respeitar os acontecimentos, né, não atropelar. Mas agora, se você disser, olha, mas eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e eu acredito que a igreja vai ser arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, né? O detalhe é que se a igreja for arrebatada antes, a porta se fecha. Lembra que a gente leu lá no início? As que estavam apercebidas foram arrebatadas porque entraram com as bodas e fechou-se a porta. Se a porta se fechou, ela não pode se abrir mais. Aí quem vai passar na grande tribulação, que são as nécias e o povo que Daniel está lá, né? Daniel 7, não vão poder ressuscitar na sétima trombeta, que vai acontecer depois, né? Porque a porta está fechada, não vai entrar mais ninguém, entende? Fechou a porta. Eles vão bater, mas vai para longe de mim que eu não conheço vocês, né? Aí o povo que Daniel profetizou está sendo injustiçado, não vão entrar. O povo de Apocalipse, né, que ressuscitou, teme o nome de Deus, né? Profetas e tal. Toda aquela galera também não vai entrar. Por quê? Porque o arrebatamento já aconteceu, a porta está fechada, eles não vão poder entrar. Não tem nenhum versículo escrito
dentro da Bíblia Sagrada que vai te dizer que a porta da graça vai se fechar num momento e depois ela vai abrir de novo para entrar uma outra galera. Não existe isso, entende? Então isso é distorção. É uma estupidez muito grande, inclusive, né? Falar que vai ter uma chance para quem ficar do arrebatamento é uma estupidez sem fim, né? Desculpa a expressão, né? Mas é estúpido, não tem jeito. Se a porta está fechada, como que a pessoa vai entrar? Onde que você vai encontrar uma base bíblica para dizer que a porta vai abrir de novo para aqueles que ficaram? Porque o Apocalipse 7 vai mostrar, né? Os santos, né, que vieram da grande tribulação tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, razão porque se acham em pé diante do trono de Deus de dia e de noite e o servem, né? Quer dizer, aquele povo que passou pela grande tribulação, como é que eles entraram lá, né? Como que eles entraram diante do trono de Deus? Como que eles estão lá, né? Se Mateus 25 está falando que a porta fechou. Ou seja, a pergunta que fica, ou a pergunta e a resposta junto, né? Quando é que aconteceu esse arrebatamento de Mateus 25? Que a porta fechou, né? Quando é que teve esse encontro desse povo para que quando os nécios ou os outros que ficaram fossem bater na porta e não puderam entrar, né? Vocês conseguem entender que está tendo um conflito muito grande no que a gente está ouvindo por aí, no que está escrito na própria palavra de Deus, né? Você vê que a palavra de Deus ela não entra em choque. Mas o que nós falamos e ensinamos, isso pode conflitar. Se a gente não fazer a soma direito, se a gente não analisar, se a gente não estudar, como eu falei no início. Entende? As prudentes vão olhar para a palavra e vão examinar, né? A gente olhou Mateus 25, opa, tá estranho aqui, né? Fechou a porta, agora ninguém mais vai entrar. Mas Daniel tá falando que tem um povo que vai passar pela grande tribulação. Aquele povo não vai entrar então, porque a porta é fechada? Então o que eu tenho que fazer? Opa, esse negócio de arrebatamento secreto a qualquer momento não pode acontecer, né? Porque se acontecer esse arrebatamento secreto, o público de Daniel está sendo injustiçado. O público do Apocalipse está sendo injustiçado. Não vão poder entrar. Ou então, tanto Daniel quanto o Apocalipse foi escrito equivocadamente, né? João deu uma cochilada na hora que ele estava escrevendo lá, não sei, sei lá se ele estava pensando em outra coisa, escreveu e saiu, e Deus deixou daquele jeito lá para provar nosso coração, para ver quem está acordado, quem está dormindo, né? E não é só João e Apocalipse, né? Tem uma enxurrada, né, de textos em outros profetas que vão mostrar isso. O povo passando pela mão do anticristo sofrendo e Deus vindo fazer justiça no povo. Em todos os profetas vai ter esse episódio acontecendo. Então, eu vou ignorar todos os profetas, inclusive Daniel, Apocalipse, né? Vou torcer a parábola das 10 virgens para fazer sentido o arrebatamento secreto, né? Para minha mensagem ficar fervorosa e para o povo ficar com medo, né? Eu estou sendo enganado, estou enganando o povo e o negócio está ficando estreito, né? Está ficando triste, né? O cerco está fechando em todas as portas, né? Por todos os lados. Então, se a gente não der um jeito, né, de assumir uma posição, entende? Quando eu falo assumir uma posição, é se posicionar, ficar de pé diante do Cordeiro, diante do Senhor Deus, se posicionar segundo as Escrituras. Não dar mais ouvidos a doutrinas de homens, não dar mais ouvidos a aquelas... Vou dar um exemplo aqui, né? Existem denominações que elas têm várias filiais e tem uma líder mãe, né? Então tudo que a líder mãe fala, eu faço. Se a mãe lá não falar, eu não vou fazer. Mesmo que outro mostre que está errado, que não está escrito isso na palavra, eu vou continuar falando o que a mãe está falando. Entende? Nesse sentido, você e a mãe está desprezando o que está escrito. Está desprezando tudo isso, né? E isso vai ter juízo para isso, claro. Vai ter condenação para isso, né? Então, de repente, você precisa acordar, você precisa despertar. Você precisa tomar uma posição. Ou você é prudente, ou você é nécio, ou você é estúpido, né? Porque não tem jeito. Ou é nécio, ou é estúpido, ou é prudente. A prudente vai conciliar, ela vai fazer os textos entrarem em harmonia, eles não vão conflitar. Não importa o que 99% dos líderes estão falando, eu vou ficar com o que está escrito. O que está escrito é válido para mim, independente do que está acontecendo à minha volta. Está tendo guerra aqui, acolá, o presidente está fazendo isso, o fulano está fazendo aquilo outro,
mas a Bíblia está falando isso, entende? Então o meu mapa, o meu guia, a minha instrução sempre tem que ser a palavra e não o que está acontecendo à minha volta, entende? Então se você quer ser prudente, você vai ter que seguir o manual, né? E esquecer o que está em volta. E isso é difícil, né? É quase que você está se auto-isolando, né? Você vai ficar isolado, né? Se você for aplicar o que está escrito, trazer para você e pregar isso, né? Certamente você vai ficar isolado, né? Com certeza. Tá certo? Mas é a coisa certa a fazer, né? E Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, e Deus vai te guiar, vai te abençoar grandemente, né? E naquele dia você não vai ser condenado com os demais. Amém, meus queridos? Então que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Se Deus permitir, a gente continua gravando, tá? Não esqueça de pegar esses 3 textos, pelo menos, né? E fazer eles entrarem em harmonia, entende? Ó, o arrebatamento está aqui e a grande tribulação está ali, né? A única coisa que vai entrar em choque é a questão da identidade, né? Porque infelizmente as pessoas vão separar, né? Israel é uma coisa, a igreja é outra, né? Então quando existe essa separação na mente, porque a Bíblia não faz isso, né? Quando existe essa separação na mente das pessoas, certamente vai ter confusão nos ensinos, nas pregações, né? Mas se você no coração aceitar o que Deus está falando e que não tem separação, né? Você vai ter o seu caminho iluminado e você vai ser muito abençoado. Tá certo, queridos? Então é isso aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo, permitindo Deus.